Nós pedimos, Senhor, que Tu nos guie aqui neste momento de ensino, que possamos colocar tudo aquilo que é importante para entender como é a vida da igreja e o que essa igreja crê. E que os irmãos possam aprender e aplicar isso em sua vida e crescerem mais a imagem do Teu Filho Jesus. Assim nós oramos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Bem, enquanto o microfone estiver bem, vou continuar com o sem fio. Nós, na semana passada, ou melhor, semana passada não, no nosso último encontro, nós falamos um pouco da importância da igreja, o que era a igreja, um pouco da história da Assembleia de Deus e especificamente da nossa congregação aqui no Jardim Botânico. Falamos também por que é importante alguém ser membro da igreja e também falamos que a pessoa que se torna membro da igreja se sujeita à disciplina nessa igreja, a igreja local. No caso, eu expliquei então que se, por exemplo, alguém comete um pecado grave, nós temos os presbíteros aqui, que sou eu, o Israel, o Edileno e o Gabriel. Nós quatro cuidamos da igreja, administramos a igreja e decidimos também a respeito da disciplina, se algum membro talvez tenha que ser excluído da Santa Ceia ou, em casos mais extremos, até mesmo excluído da igreja, do hall de membros. Então todo membro se compromete em se sujeitar a essa disciplina. Mas além da questão da disciplina, nós íamos começar a falar, o nosso tempo passou, não conseguimos concluir a respeito das responsabilidades e deveres dos membros. Quais são essas responsabilidades, quais são esses deveres? Então nós vamos repassar aqui rapidamente, antes de falarmos também do nosso pacto de membresia. Primeiro compromisso dos membros aqui da congregação de Jardim Botânico. Se houver um conflito entre membros ou se houver uma situação de pecado grave, esses membros se sujeitam à disciplina. Aqui então é uma continuidade com aquilo que nós falamos no último encontro, a disciplina eclesiástica, a importância e porquê da disciplina. Então, o fundamento disso é bíblico, não é uma invenção da congregação. Não foi a igreja de Botânico que disse, nós vamos convencionar agora que vamos disciplinar aqueles que não se sujeitam. Não, isso é bíblico. Mateus 18:17, quando fala do conflito entre irmãos por causa de um pecado. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja, e se ele se recusar a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, no caso da exclusão. Passagem de 1 Coríntios, capítulo 5, nós lemos no domingo passado, não leremos novamente, mas ela explica então uma situação de pecado grave, uma relação de incesto e fornicação que havia na igreja de Corinto. E Paulo ordena a igreja a fazer a disciplina, ou seja, se a igreja não excluir aquela pessoa que está em pecado grave, a igreja estará cometendo um pecado, para a sua própria vergonha. Mas o segundo ponto, a segunda das obrigações e responsabilidades do membro da congregação Jardim Botânico, aconselhamento e discipulado. Versículo aqui fundamental, está transcrito ali, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, vejam que o Paulo aqui ele está sugerindo então, a questão da disciplina e da restauração. E a disciplina, evidentemente, vai incluir o aconselhamento e o discipulado. Inclusive, vem o conselho, cuide-se para que cada um também não seja tentado. As outras referências bíblicas também, elas apontam um pouco nesse sentido. Não vamos ler todas elas por uma questão de tempo, mas eu pediria, se alguém está com sua Bíblia em mãos, para que abra em Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8, e leia bem alto. Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazer, ou que exorta, façam com dedicação, que contribui com liberalidade, preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E
Paulo está dizendo aqui? Alguém vai dizer assim, puxa, mas essa passagem é sobre dons, o que isso tem a ver com aconselhamento e discipulado? A verdade tem tudo a ver, por quê? Porque o exercício dos dons pressupõe que a igreja estará envolvida com o aconselhamento e discipulado. Vejam que Paulo fala que alguns, inclusive, têm o dom de exortar. A exortação, chamar a atenção, tentar trazer a pessoa de volta à comunhão, abandonar o pecado. A exortação, ela diz respeito então ao aconselhamento e também ao discipulado. Porque se os irmãos forem analisar as passagens bíblicas que falam sobre esse assunto, discipulado, aconselhamento, sempre haverá um momento em que há exortação e há exercício de dons diversos, desde o dom de contribuição, o dom de servir genericamente. Mas então, um membro, digamos que ele tem o direito de buscar aconselhamento com os líderes, e não só com os líderes, mas com qualquer outro membro da igreja, porque a ideia do discipulado, do aconselhamento, é que todos tenham essa capacidade de se exortar mutuamente. Ou seja, não seja uma igreja dependente só do pastor e do corpo de presbíteros e de líderes, mas uma igreja em que os irmãos tenham maturidade para saber aconselhar o seu próprio irmão que também está passando por alguma dificuldade ou lutando contra algum pecado. Essa é a ideia que é bíblica e que nós temos aqui. Existem diversos dons, diversas vocações, diversos talentos, e Deus capacita as pessoas de maneiras diversas, e na medida que as pessoas forem exercendo esses dons dentro da igreja, a igreja vai sendo edificada. E veja, a pessoa para exercer o dom, ela não precisa ser obreiro, não precisa ser líder, ela simplesmente precisa ser um membro em comunhão, e ela vai usar então aquilo que ela tem de capacidade para ajudar os irmãos, e essa ajuda ela vai ser principalmente em aconselhamento e discipulado. O membro tem direito de ser aconselhado, e também ele tem, de certa maneira, a obrigação de participar do discipulado. E quando eu falo discipulado, não estou falando aqui de um curso de discipulado ou de um programa de discipulado. A igreja pode ser que ela tenha em alguns momentos um programa específico com esse nome. Mas quando falamos em discipulado, falamos em crescimento espiritual, um crescimento na sua maturidade, na sua vida com Deus, para que se torne cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Isso é discipulado. E o chamado da igreja é para que vá e faça discípulos. Vejam, o chamado não é vá e pregue o evangelho, é vá e faça discípulos. Fazer discípulos, evidentemente, pressupõe a pregação do evangelho. Mas uma vez pregado o evangelho, a coisa não para por aí. É necessário que as pessoas sejam orientadas e saibam viver à luz do evangelho. E, portanto, cresçam em maturidade. Portanto, todo membro, de alguma maneira, ele se compromete a se sujeitar ao discipulado. E o discipulado ele acontece de diversas maneiras, informalmente, seja pela pregação, seja por um aconselhamento formal ou informal, seja por meio de, eventualmente, de um programa de discipulado, e até mesmo, quando necessário, por meio da disciplina eclesiástica. Terceira obrigação: o membro se compromete a ser frequentador ativo nos cultos da igreja. Porque, vejam bem, uma das formas principais, ninguém se engane aqui, uma das principais formas pela qual ocorre o discipulado é pela frequência e participação nos cultos da igreja. Por quê? Porque toda pregação visa o ensinamento, entre outras coisas. A pregação não é apenas um ensino, mas ela ensina também. E todo culto, a liturgia do culto, as orações, os louvores, as leituras que são feitas, tudo isso visa a edificação da fé e o crescimento da pessoa na maturidade cristã, o crescimento no discipulado. Então, para que haja um crescimento no discipulado, é necessário que a pessoa frequente os cultos. Então, o compromisso com o discipulado é necessariamente um compromisso com frequência aos cultos. Nós não temos assim uma regra do tipo assim, faltou 3 cultos, está disciplinado, está excluído. Não temos uma regra desse tipo, A nossa percepção aqui é mais orgânica. Agora, uma pessoa que começa a faltar uma sequência de cultos com frequência, inclusive perdendo a Santa Ceia com frequência, ela provavelmente está tendo alguma dificuldade, algum problema, ou está talvez desanimada na fé. Não é um bom sinal a baixa frequência no culto. Por isso, aquela pessoa que se torna membro do Jardim Botânico se compromete
a ter uma frequência assídua aos cultos, e quando eu falo culto, eu penso especialmente no nosso culto público de domingo, que é o momento fundamental em que toda a igreja está reunida. Toda a igreja é chamada a se reunir no domingo, pois é no domingo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Domingo é o nosso dia do Senhor, o nosso dia santo para os cristãos. Não pensamos no domingo exatamente como sábado judaico, mas há paralelos em que podemos dizer que o nosso domingo é como se fosse o sábado, em certo sentido, porque é o dia então da vitória de Jesus sobre os poderes das trevas, com a sua ressurreição. E nós nos reunimos então para adorar a Deus, para cultuar e para edificação mútua. Existem autores que chegam a dizer que o propósito do culto não é a adoração a Deus, porque o culto é prestado em todos os lugares pelo cristão com a sua vida, mas o propósito principal do culto é a edificação mútua. É uma tese um pouco ousada desses autores, e eu não concordo plenamente, mas eles nos colocam aqui uma grande verdade, a verdade de que o culto produz edificação. Se a pessoa deixa de ir no culto, inevitavelmente a sua fé começa a declinar, quando não naufraga completamente. Por isso que uma pessoa que deixa de frequentar os cultos continuamente vai em algum momento ser chamada a sua atenção, e nós vamos colocar, ou você volta a frequentar, ou você está excluído do hall de membros. Infelizmente já tivemos que fazer isso com uma pessoa. Houve uma situação aqui em que a pessoa parou de ir, não deu satisfação, nós perguntamos várias vezes porque ela não estava vindo, ela não respondia, não dava uma resposta, ou às vezes dizia que viria, talvez voltaria a vir, mas não vinha. Então eu mandei um comunicado: a partir deste momento você está desligado do hall de membros, você não é mais membro porque você deixou de congregar, deixou de cumprir uma das obrigações de um membro de uma igreja. E veja, pastor, mesmo assim, se a pessoa, exemplo, meu marido não foi batizado. Não, é que assim, a pessoa que não é batizada, ela não é membro, então ela não está sujeita à disciplina. Se o seu marido não é batizado, ele não é membro do Jardim Botânico, e eu não tenho nenhuma autoridade para dizer para ele o que ele deve ou não deve fazer, porque ele não é membro. Mas no momento que ele se torna membro, aí a minha responsabilidade é aconselhar ele a respeito do caminho que ele deve andar. Sim. E evidentemente, se uma pessoa tem problemas de saúde, de trabalho, outras coisas, cada situação é uma situação, mas o fato é que falta injustificada no culto é uma quebra do pacto de membresia. Uma negligência deliberada, né? Uma negligência deliberada, né? Quando há uma negligência nisso, nós estamos quebrando o pacto. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor e as boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vejam aqui o fundamento que ele dá aqui para o congregar-se é que eles se encorajem mutuamente. Então, há um fundamento muito grande em dizer que o culto visa a edificação. O culto não é para que eu me sinta bem, não é isso. Eu não sou um consumidor que vem receber um produto, não é esse o propósito do culto. Muitas igrejas fazem isso, elas acham que tem que agradar o público que é um consumidor de um produto. Não, nós não queremos o culto assim, nós não somos vendedores, isso aqui não é um mercado, e nós não estamos vendendo um produto para os membros. Muito pelo contrário, nós estamos aqui com um compromisso com Deus, acima de tudo, para proclamar a palavra de Deus. E o propósito do culto é edificação mútua. Edificação mútua não é sinônimo de me sentir bem, não é sinônimo de ser agradado e paparicado pelo pastor. Não, nosso compromisso com a palavra de Deus, e no culto às vezes teremos que confrontar o pecado. Então a pessoa às vezes não vai se sentir bem no culto se o pastor cumprir o seu papel. Mas muitas vezes ela vai ser também consolada, vai ser confortada e vai ter um crescimento espiritual. Essa é a percepção do culto, e por isso a participação ela é tão importante. Segunda, a quarta questão, questões doutrinárias, inclusive proteção da ceia e do batismo, e escolha dos ministros que pregam a palavra. A igreja tem uma forma de funcionamento, a liderança escolhe quem vai pregar ou o que vai ser pregado. A liderança também tem o dever de zelar para que a doutrina exposta na igreja condiza com o que a palavra de Deus ensina. Portanto, o membro se compromete a aceitar isso. Lembre-se que falamos no primeiro encontro da submissão à liderança, e da sujeição à liderança, e isso envolve a concordância com a doutrina que a liderança está ensinando.
minimamente, pode ser que a gente sabe na prática que muitas vezes os cristãos divergem sobre questões de pormenores e realmente não há problema em haver divergências em questões que não são fundamentais. Mas questões fundamentais exigem unidade. Ninguém pode ser membro do Jardim Botânico e negar a Trindade, por exemplo, que é a doutrina que nós vamos explicar hoje. Ninguém pode negar essa doutrina e ser membro daqui. Então, questões doutrinárias fundamentais são colocadas pela liderança e devem ser aceitas pelos membros. Texto de Gálatas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente, ou seja, mesmo se eu, Rodrigo, pastor encarregado da congregação, começar a pregar uma doutrina estranha aqui, a igreja tem até a obrigação de apontar o meu pecado e se levantar contra isso. Mas a igreja tem, portanto, a igreja como um todo, ela contribui com o ministério para zelar pela sã doutrina. E pode ser que, em caso extremo, ela inclusive tenha que denunciar a sua liderança se essa liderança está se afastando do Evangelho. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado ou anátema. Então, há uma preocupação muito grande em manter essa doutrina. Quinta questão, membresia, admissão e exclusão. Aqui está relacionado com a questão da disciplina, nós já falamos, Texto de 1 Coríntios 5,5: entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O princípio da disciplina é esse. Nós não odiamos a pessoa que está em pecado, nós não queremos simplesmente chutar para fora uma pessoa que nos é incômoda. Não é esse o princípio. Ainda que pessoas às vezes tenham feito isso nas suas igrejas, não é o que nós no Jardim Botânico pensamos e vamos fazer em relação à disciplina. A disciplina é simplesmente uma maneira de dar um testemunho público a respeito de como a igreja vive a fé cristã e também ela visa a restauração daquela pessoa que foi disciplinada. Mesmo quando há uma exclusão, que é o caso mais extremo, ainda assim a esperança é que haja um arrependimento e restauração. Nenhum pecado é imperdoável, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, sobre o qual nós não temos um poder aqui de reconhecer sobrenaturalmente como esse pecado está se manifestando. É Deus que sabe como vai esse pecado. Então, por pior que seja o pecado, sempre haverá uma possibilidade de restauração desde que haja arrependimento. Existe um sexto compromisso que está no Pacto de Membresia, que está relacionado ao sustento pastoral. Vejam, eu já expliquei aqui que eu não recebo um tostão aqui para cuidar da congregação, nem nenhum dos obreiros. O trabalho aqui na congregação de Botânica é totalmente voluntário. Mas, de qualquer forma, há um aluguel a ser pago. Esse prédio não pertence à Assembleia de Deus de Porto Alegre. Há gastos com material, com tecnologia. Vocês viram aqui que assim colocamos aqui um aquário para a bateria. A iluminação foi trocada. Várias obras foram feitas e ainda serão feitas aqui para a melhoria do lugar. Há um gasto, há gastos que são fixos, mensais, como por exemplo a simples limpeza da igreja, a manutenção da igreja. Sempre teremos esses gastos. As atividades, trabalhos que são feitos, o trabalho infantil, tudo isso demanda material, tudo isso demanda dinheiro. Então, o aluguel, a água, a luz. Então, a pessoa que é membro da igreja se compromete a colaborar financeiramente para que essa igreja desempenhe a sua função. Inclusive, se for o caso, sustente um trabalho missionário. Nós somos muito pequenos para como congregação sustentar um missionário. Mas se a igreja cresce, é natural que se comece a pensar nisso. Então, vejam que 1 Timóteo diz que os presbíteros que lideram bem a igreja, não é qualquer presbítero, mas os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Ou seja, eles merecem receber alguma gratificação financeira, inclusive além do normal que daria para uma pessoa que exerce o seu papel normalmente, digamos assim. Especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e ensino. Então, há um fundamento bíblico para que existam pastores remunerados pela igreja. Sim, há um fundamento. Aqui na congregação isso não acontece, porque é uma congregação pequena, mas de qualquer forma a igreja de Porto Alegre tem obreiros e pastores que se dedicam totalmente ao ministério. E portanto a contribuição financeira também ajuda a pagar o salário desses que se dedicam totalmente ao ministério. Mas não é meramente uma questão de pagar salários, é uma questão de todos os custos. Então o membro tem compromisso com isso, e isso é um princípio bíblico.
Não é pastor querendo tirar dinheiro, ou querendo mobilizar as pessoas para arrecadar dinheiro, ou fazendo marketing. A igreja não é nenhum partido político, nem nenhuma empresa, mas a contribuição é um princípio fundamental. E a pessoa que não contribui com a igreja, ela tem que pensar um pouco a respeito do porquê ela não contribui. É uma necessidade? Pode ser que seja uma necessidade, no momento que ela não consiga contribuir. Mas muitas vezes o que acontece é que o nosso coração, que nos engana e racionaliza, inventa várias desculpas para que o nosso dinheiro seja guardado com nós mesmos. Então, temos que evitar fugir da nossa responsabilidade como contribuintes, né? E exercermos, então, a nossa... Pastor, e essa contribuição, isso aí refere-se ao dízimo e ofertas? Falamos, quando se fala em contribuição financeira, se está referindo a dízimos e ofertas, né? Alguém pergunta assim, mas a questão do Antigo e do Novo Testamento é válido? Eu não vou entrar muito nesse mérito, independentemente da regra do dízimo do Antigo Testamento ser atual ou não. O fato é que o Novo Testamento diz que a contribuição deve ocorrer, e ela deve ocorrer voluntariamente, ou seja, a pessoa não contribui assim simplesmente com medo de um castigo divino, mas ela contribui porque ela tem consciência de que ela foi resgatada por um alto preço e que tudo que ela recebe é dádiva de Deus. Então, como que ela vai se recusar a contribuir para que o reino de Deus continue a se expandir e restaurar a criação de Deus no mundo? A pessoa que não quer contribuir, ela comete o pecado da avareza. A avareza que, segundo o Novo Testamento, é idolatria. A idolatria. Então, é um princípio. Agora, como, de que maneira, o nosso pacto ele não estipula. A Assembleia de Deus ela tem um padrão de pedir o dízimo, 10% da sua renda, das ofertas, né? Eu não vou ficar aqui fiscalizando quanto que a pessoa ganha, será que a pessoa está dando 10%, está dando mesmo? Não é esse o nosso papel. Eu acho que as pessoas são responsáveis para saber o quanto elas podem contribuir. Mas o que importa é que, recebendo, tendo a sua renda, então elas, de alguma maneira, vão acabar contribuindo. Com pouco, com muito, não importa. O que importa é o princípio, o princípio da contribuição. E Deus conhece o nosso coração e sabe o quanto nós estamos sendo generosos ou não. Então, tudo isso que eu falei está resumido no pacto de membresia do Jardim Botânico. Nós, no ano passado, fizemos esse pacto. Eu não me lembro se chegamos a distribuí-lo, mas se não foi distribuído, porque eu tenho cópias dele guardadas aqui no nós distribuímos umas 30 cópias. Eu fico pensando, será que nós distribuímos? Mas eu acho que foi mesmo, e nós lemos no culto e explicamos esse pacto, o que ele significa. Vocês vão receber uma cópia desse pacto também. Quer que eu entregue? E esses pontos que nós falamos, está transcrito aqui, Esses pontos que nós falamos estão transcritos nesse pacto, e eu transcrevi ele aqui, e vou lê-lo rapidamente para que vocês conheçam. O que é um pacto de membresia? É que a igreja, então, ela entende que existem certos deveres, obrigações que os membros têm com a sua igreja, e portanto quando eles se filiam, eles se submetem a esse pacto. Nós não obrigamos que todos os membros subscrevam o pacto, porque a Assembleia de Deus não tem essa tradição de fazer isso. Isso é uma coisa nossa, local aqui. Mas mesmo assim, quem entra no ministério, seja como músico, seja como pastor, pregador, acaba se vendo obrigado a assinar, porque mostra que tem um compromisso com a congregação. Um compromisso de participação, enfim, de tudo isso que nós falamos aqui. E esse pacto, então, norteia o relacionamento da igreja com os membros e dos membros entre si. E o que ele diz? Nós, membros da Assembleia de Deus do Jardim Botânico, fundamentados no que as Escrituras ensinam sobre a vida cristã em comunidade, decidimos formar um pacto, assumindo os seguintes compromissos. Primeiro, trabalhar e orar pela unidade do Espírito no vínculo da paz, não sendo dissidente em questões doutrinárias fundamentais e submetendo-se à liderança da igreja. Ponto 2. Caminhar juntos em amor fraternal, exercendo cuidado e amor, velando uns pelos outros e admoestando uns aos outros conforme exige a ocasião, submetendo-se, caso necessário, à disciplina da igreja. Nos alegraremos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros
ternura e compaixão. Aqui então diz respeito a discipulado, né, crescimento espiritual, o acompanhamento mútuo, o aconselhamento, tudo isso, né? Esse é o ponto 2. Ponto 3. Não abandonar as reuniões da congregação e, quando mudar de local que impossibilite continuar a congregar, unir-se a outra igreja onde se possa cumprir os princípios desse pacto, e não ser membro ou líder de outra igreja simultaneamente. Vocês são membros do Jardim Botânico, então vocês são só membros do Jardim Botânico, vocês vão ser só exercer cargos ou liderança ou ministério na igreja do Jardim Botânico. Vocês não podem ser membro do Jardim Botânico e membro de uma igreja batista em outro lugar ao mesmo tempo. Não. Ou é um ou é outro. Falo de membresia, não falo de visitas ocasionais, falo de membresia. E da mesma forma, é óbvio que eu não posso ser membro do Jardim Botânico e ser um líder de jovens numa igreja batista ou presbiteriana. Não. Uma coisa é incompatível com a outra. Então, o compromisso é com a igreja local, por isso o compromisso de não abandonar as reuniões da congregação. E se por acaso se mudar de cidade ou ir para algum lugar que impossibilite você de congregar aqui, você deve então procurar outra igreja, mas nunca deixar de congregar. Procure alguma igreja que tenha mais ou menos os mesmos princípios da congregação do Jardim Botânico. Quarto ponto. Buscar viver pela graça de Deus e como resposta à salvação dos nossos pecados outorgado por Jesus Cristo, andar em santidade, conforme os preceitos da palavra de Deus, a autoridade final em questões de fé e moral, renunciando às paixões mundanas, pois assim como fomos sepultados com Cristo no batismo, ressuscitamos para uma nova vida no poder do Espírito. Então aqui nos fala do fato de que somos nova criatura, e o batismo ele simboliza isso, né? A nossa morte para a nossa vida antiga, para o pecado, e a nossa ressurreição para uma nova criação, uma nova vida. E portanto nós temos o compromisso de procurar viver de acordo com a palavra de Deus. E se estivermos vivendo em desacordo, nos sujeitarmos a sermos aconselhados, ou até mesmo, em casos extremos, disciplinados, por causa dessa vida em desconformidade com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia, que é a autoridade final em questões de fé e moral. E nós nos comprometemos a renunciar então às paixões mundanas, o termo bíblico esse. Ontem, por exemplo, nós falamos a respeito da sexualidade, né, no culto dos jovens. Imoralidade sexual, sexo fora do casamento, diversas práticas que contrariam a palavra de Deus. Explicamos isso, foi muito claro, quer dizer, não é apenas isso a questão de viver conforme a palavra de Deus, mas acaba também envolvendo essas questões. Sim, trabalhar pela continuidade de um ministério de evangelização nesta igreja, apoiando sua adoração, ordenanças, disciplinas, doutrinas, contribuindo regularmente para o sustento do ministério, despesas da igreja, socorro dos pobres e difusão do evangelho entre as nações. Aqui então é aquele ponto que nós falamos sobre a contribuição financeira e os propósitos da contribuição financeira. É tanto ajudar os irmãos que têm necessidade, fazer missões, contribuir para a manutenção da igreja e até mesmo, se for o caso, sustento dos ministérios. Então todos juntos trabalhamos pela continuidade. O nosso trabalho, né, que é voluntário, por exemplo, ajudar no evangelismo, ajudar no ensino, ajudar na adoração, no louvor, na pregação, é um trabalho que nós ajudamos então na continuidade do ministério, mas também a contribuição financeira que ajuda no funcionamento de todos esses ministérios. E não sejamos, meus irmãos, não sejamos inocentes. Sem dinheiro os trabalhos não vão adiante, os trabalhos ficam paralisados. Não é que servimos ao dinheiro, mas o dinheiro é necessário. E se as pessoas não contribuem, Deus provê, inclusive pode prover às vezes o sustento até mesmo dos ímpios, para a vergonha da igreja. Mas o fato é que Deus provê sim, mas sempre é necessário. Deus vai prover dinheiro para que a igreja faça a sua, cumpra com a sua missão. Mas sempre vai haver uma necessidade, portanto, de contribuição financeira e de dinheiro. Então, esse é o pacto da igreja. E aqui, encerrando essa parte com uma reflexão aqui de Cipriano, um dos pais da igreja. Ele diz assim: a esposa de Cristo não pode ser adúltera. A esposa de Cristo é a igreja, né? Ela é imaculada e pura. Ela conhece apenas um lar. Ela protege com casta modéstia a santidade de um único leito. Ela nos guarda para Deus. Ela aponta para o reino parado das promessas da igreja.
Tampouco aquele que abandona a igreja de Cristo pode alcançar as recompensas de Cristo. Ele é um estranho, é um profano, é um inimigo. Ele não pode ter Deus por pai, eis que não tem a igreja por sua mãe. Essa é uma frase, né? Frase famosa de Cipriano. Ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por sua mãe. É o princípio de que nosso relacionamento ele envolve uma membresia na igreja, o relacionamento com a igreja. Ninguém é crente fora da igreja, isolado da igreja, isolado da comunhão com os irmãos. Então, a respeito dessas questões, alguém teria assim alguma pergunta? Podemos passar aqui para a questão doutrinária da Trindade agora? Pastor, é o seguinte, assim, ó, por exemplo, no verão a gente quase não fica em Porto Alegre. Sim. Aí a gente procura uma outra igreja e vai congregar ali. A gente avisa a igreja aqui que a gente não está em Porto Alegre, mas não está afastado da igreja. É isso aí? É o período de férias, né? Isso. Nós não consideramos que estão afastados nesse período de férias. É claro que nós recomendamos assim que não se passe tanto tempo, né? Antigamente se costumava ficar 3 meses fora, assim, né? Não sei se é esse o caso de vocês. Não. Mas é um período muito longo assim para férias, né? Mas recomendamos que passe o tempo menor. Mas de qualquer forma, por causa de férias, de viagem, nós não consideramos que a pessoa deixou de congregar ou que está descumprindo o seu dever de frequência, né? Mas a gente avisando a igreja, Sim, claro. está viajando. Claro, é sempre bom comunicar, né? Para a gente saber que não tem nada acontecendo, simplesmente são as férias, né? Então, alguém doutrinário do que nós cremos. Vocês lembram que eu falei de questões doutrinárias fundamentais, né? E bom, a Trindade é uma delas. Como eu falei, vocês podem dizer assim: puxa, eu não entendo muito bem como é possível Deus ser trino. Tudo bem, ninguém é obrigado a entender e saber explicar a Trindade como um teólogo. Não é essa a questão. Agora, se a pessoa disser assim: não, eu não creio que Jesus é Deus, eu não creio que Jesus é igual a Deus, eu não creio que o Espírito Santo é igual a Deus, eu acho que o Espírito Santo é só uma força, uma influência. Essa pessoa dá uma grave heresia, gravíssima heresia, e ela, portanto, não pode ser membro da congregação. Ela está divergindo numa doutrina fundamental da fé cristã, que é a doutrina da Trindade, o Deus Trino. E vejam só, a aliança evangélica, no inglês é The Gospel Coalition, alguns traduzem como coalizão evangélica. É um movimento evangélico nos Estados Unidos, que inclusive muito material deles tem sido publicado pelas editoras Fiel e Vida Nova, até mesmo acho que a editora Cultura Cristã também publica alguma coisa, e é um grupo de pastores de diversas igrejas evangélicas que se uniram com a perspectiva de que pregassem um evangelho centrado em Cristo, um evangelho mais teocêntrico e não caísse nas modas contemporâneas de teologia da libertação, evangelho social, mensagem de autoajuda, teologia da prosperidade, coisas desse tipo, que são desvios do evangelho verdadeiro. Então, a ideia dessa coalizão é voltar a centralizar naquela mensagem fundamental da Bíblia, né? A mensagem de criação, queda, redenção e salvação da humanidade. E essa coalizão evangélica, que produz muito material de excelente qualidade, ela também produziu uma pequena declaração de fé em 13 pontos. E esse ponto da Trindade é o ponto número 1, que está todo ele aqui transcrito para vocês. Vocês vão receber também uma cópia dessa declaração de fé. Vejam, nós entendemos que essa declaração de fé ela nos ajuda a explicar questões fundamentais da fé cristã. Ela não explica tudo. Ela, por exemplo, não fala a respeito do falar em línguas estranhas ou do que significa o batismo do Espírito Santo. Ela não entra nessas questões. Mas ela se preocupa em explicar o fundamental sobre o Deus Trino, quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quem é o ser humano, o que é a queda, o que é salvação, quem é que nos salva, por que somos salvos, o que vai acontecer após a morte, o que é a igreja, o que acontece na igreja, o que é fundamental na igreja. É isso que essa declaração de fé fala. Então ela estabelece alguns fundamentos de uma fé evangélica orientada então pelos princípios da Reforma Protestante, há mais de 500 anos atrás, né, que teve início com Lutero e Calvino. Então, nós adotamos essa declaração de fé para explicar então algumas doutrinas
que nós consideramos importantes. E o primeiro ponto, então, Trindade. Vamos ler aqui esse ponto 1. O Deus Trino. Cremos em um só Deus, somos monoteístas, portanto, eternamente existindo em 3 pessoas igualmente divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que conhecem, amam e glorificam um ao outro. Aqui está a fórmula básica da Trindade: é um só Deus. Nós somos monoteístas, não temos mais de um Deus, mas esse Deus subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é possível uma contradição lógica? Não há uma explicação totalmente por lógica formal que consiga explicar exaustivamente a doutrina da Trindade, mas ela é uma doutrina bíblica, indiscutivelmente. Nós vamos demonstrar isso. Então, Pai, Filho e Espírito Santo se amam e glorificam um ao outro desde toda a eternidade. Mas tem mais. Este Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Deus verdadeiro e vivo, e é infinitamente perfeito tanto em seu amor como em sua santidade. Deus é amor, a Bíblia diz, mas Deus é santo, a Bíblia também diz. Não há como separar uma coisa da outra, e não há como fazer uma ponderação. Quem é da área do direito, às vezes fala: não, vamos fazer uma ponderação de valores, e aí um se sobrepõe ao outro. Não, isso não existe no ser de Deus. O perfeito amor de Deus é perfeitamente coerente com a sua perfeita santidade. Aos olhos humanos também isso é muito difícil de se imaginar, mas o ser de Deus é assim. Ele é eternamente amor e eternamente santo, e não há contradição. Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e é, portanto, digno de receber toda a glória e adoração. Tudo foi criado por Deus. Nada que existe sem a sua soberana vontade e poder que deu origem. Ele é imortal e eterno, ou seja, Deus não teve início, o Filho não teve início, o Espírito Santo não teve início. Ele é imortal e eterno, e ele conhece perfeita e exaustivamente o fim desde o princípio. Sustenta e governa soberanamente sobre todas as coisas em sua providência. Acarreta seus bons propósitos eternos de redimir para si um povo e restaurar sua criação caída para louvor de sua gloriosa graça. Por que Deus nos salva? Resposta: para louvor de sua gloriosa graça. Por que o ser humano caiu? Por que ele permitiu que Adão pecasse? Para louvor de sua gloriosa graça. Mas e por que ele não mandou Adão para o inferno, a humanidade toda para o inferno? Para louvor de sua gloriosa graça. E por que alguns vão ir para o inferno? Para louvor de sua gloriosa graça. No final das contas, existimos para a glória de Deus. Nós não existimos porque Deus precise de nós, mas nós existimos porque a nossa existência glorifica ainda mais o Deus glorioso que Ele é. Ele governa todas as coisas, sua providência divina, Ele tem controle, nada escapa do seu controle. Não podemos entender porque certas coisas que nos desagradam acontecem, mas podemos saber que Ele tem controle. Ele é o Deus soberano, Ele é imortal e eterno. E vejam só, Ele conhece tudo desde o princípio. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada do ser de Deus que não permita que Ele saiba. Deus não vem a conhecer algo que Ele não soubesse. Por isso até em linguagem técnica se diz que o conhecimento de Deus é ato puro. Usando a linguagem aristotélica atualmente, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não tem potencial de ser algo que Ele já não é, ou de conhecer algo que Ele já não conheça. Ele já conhece tudo, Ele já é tudo que Ele pode ser. Tudo. Não há como dizer que Deus pode se tornar algo diferente daquilo que Ele já é. Então ninguém pode pegar Deus de surpresa, ninguém pode pegar o Filho de surpresa, ninguém pode pegar o Espírito Santo de surpresa. A salvação da humanidade, a morte de Cristo na cruz, não é um plano B. Criei Adão e ele pecou, não deu certo, vamos para o plano B. Não é assim. Cristo não é um plano B. Salvação, redenção não é um plano B. Tudo já, Deus não é pego de surpresa, tudo faz parte do seu propósito eterno. Agora, isso é bíblico. Versículos bíblicos, vejam só, a grande comissão, Mateus 28.
e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso o batismo só é válido quando é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém batiza em nome de Jesus somente, esse batismo não é válido. O batismo é trinitário, é uma forma que o próprio Jesus deu. Então vejam que o próprio Jesus fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas. Não é que o Pai é uma coisa, o Pai é um ser, o Filho é uma coisa, o Espírito é uma energia. Não. São três pessoas. Depois Paulo, no início da sua epístola de Romanos, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, outra forma para dizer Espírito Santo, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, ou seja, nosso Deus. Portanto, Paulo usa aqui uma fórmula trinitária: o Deus Pai, o Deus Filho, que é Senhor e que foi ressuscitado pelo poder do Espírito, Espírito de Santidade, um atributo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Aqui Senhor é Senhor Jesus. E a diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, Espírito Santo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, Jesus Cristo. Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, mais uma fórmula trinitária que Paulo usa. Depois, 2 Coríntios: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, ou seja, em Jesus Cristo, está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, o Pai, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. São pessoas distintas, não dá para confundir um com o outro. O Espírito não é o Pai, não é o Filho não é o Pai, não é o Espírito. E depois, a salvação apostólica, que nós fazemos sempre no ensinamento do nosso culto: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mais uma fórmula trinitária. 1 Pedro vai dizer: fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, Deus Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, Deus Filho. Graça e paz vos sejam multiplicados. E depois nós temos aqui um texto mais longo de João, no qual aqui Jesus então ele fala de Deus, fala dele como um filho que conhece a Deus, e fala também do Espírito que foi enviado, né? E que, portanto, podemos testificar que Deus é Pai por meio do Filho e do Espírito enviado. Bom, não vamos ler aqui por uma questão de tempo, mas vejam vocês vão receber isso depois. Vejam vocês a infinidade de versículos bíblicos que mostram que cada uma das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tem atributos de personalidade. Ou seja, não são poderes ou forças, são pessoas. Então, nomes divinos são aplicados ao Pai, atributos divinos, como por exemplo santidade, justiça, amor, são aplicados ao Pai, obras de Deus são aplicadas a Deus Pai, coisas que Ele faz, e ambos são dignos, e o Pai também é digno de louvor. O Filho é a mesma coisa, ele recebe nomes divinos, o próprio Senhor, que é Kyrios no grego, é um nome divino. Ele tem atributos divinos, nós vemos nos Evangelhos esses atributos, que ele conhece as coisas, ele sabe coisas com antecipação, ele revela ao Pai, ele faz milagres, ele tem diversos atributos. Além disso, ele faz obras que são obras de Deus, ele cria, ele existe desde a eternidade, ele é o eu sou, antes que Abraão existisse. Ele é digno de louvor, ele é adorado, né? Aquele versículo clássico, quando Tomé vê Jesus e as mãos dele furadas, né, pelos pregos da cruz após a ressurreição, ele se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu. É uma declaração de divindade. Então ele adora Jesus Cristo naquele momento. O Espírito Santo da mesma forma, ele tem nomes divinos, é o Espírito de Deus, às vezes fala em Espírito de Cristo, Espírito de Yahvé.
ele tem atributos divinos, ele é espírito de santidade, ele é espírito de amor, ele faz obras, ele age para a salvação, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele é digno de louvor e digno de adoração também, assim como o Pai e o Filho. Então, a Bíblia nos mostra que existem três pessoas e nos mostra também que são literalmente pessoas e não apenas ideias. E mostra também que não podemos confundir uma pessoa com outra. Então isso está muito claro na Bíblia. Mas a Bíblia também é muito clara em dizer que há apenas um Deus e que não existem semideuses, que não existem mais ou menos deuses. Existem anjos e seres espirituais, mas a Bíblia diz que Jesus está acima dos anjos. E, portanto, ele não é um ser espiritual meramente, não é alguém na mesma hierarquia ou no mesmo nível que Satanás, por exemplo. Não, ele é maior, ele é o próprio Deus. O seu ser é divino. Portanto, como que conciliamos o ensino da unidade de Deus com da diversidade? Por meio então da doutrina da Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas é uma doutrina bíblica. Então, afirmações sobre a Trindade: o Pai é Deus único, o Filho é Deus único, o Espírito Santo é Deus único. Por quê? Porque é apenas um só Deus. Mas há uma diversidade: o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Isso poderia até ser reproduzido graficamente, né? Às vezes, esse sinal às vezes é usado para representar a Trindade. Existe um outro aqui, que é esse aqui, que também é usado graficamente para representar. Mas ele não é, apesar de ser adequado para representar, ele não é tão bom assim para nos dar a ideia do que a Trindade é, porque ele nos mostra mais do que ela não é. Então vejam bem, o Pai não é Filho, não é Espírito, o Filho não é Espírito, mas eles são Deus. Há um Deus que subsiste em três pessoas, mas essas três pessoas não se confundem, não se misturam. Pode parecer não muito lógico, mas vocês têm que pensar o seguinte: é uma necessidade da doutrina cristã. Por que é uma necessidade? Veja, as Escrituras ensinam que o único Deus se revela em três pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo são iguais entre si. Esses versículos bíblicos que nós lemos e alguns que deixamos de ler, mas que apontam para isso, nos mostram isso. A Bíblia também nos diz que Deus é um ser pessoal, não é como deuses pagãos, não é como Exu ou as forças da Umbanda, não é como os princípios eternos imanentes da filosofia grega. Ele não é um ser impessoal, pelo contrário, Deus é um ser pessoal, ele tem personalidade, ele se relaciona, e portanto a Bíblia, ele também é amor, e a Bíblia diz que ele é amor. Deus é amor, uma das declarações bíblicas mais fundamentais sobre o ser de Deus. Mas vejam bem, Deus é amor, mas só pode ser amor transbordante, gracioso, propiciador, experimental, se ele for trino. Por quê? E aí nós dizemos que a declaração Deus é amor é uma declaração trinitária. Por quê? Porque vejam bem, o amor é perfeito, mas o amor exige a existência de alguém para ser amado. Ninguém ama sem a existência de alguém para ser amado. Mas a Bíblia diz que amar faz parte da essência de Deus. Mas vejam bem, se Deus fosse só uma pessoa que existisse eternamente, como o Alá do islamismo, por exemplo, ele não seria amor. E de fato, o Deus do islamismo não é amor. Deus do islamismo é poder, mas não amor. E isso é bem coerente no Islã. Por quê? Porque como o Alá vai amar antes da criação do mundo, ele não tinha que amar. Mas vejam bem, no Deus cristão, o Deus cristão é o único que pode ser o Deus de amor verdadeiramente. O amor faz parte da sua essência. Por quê? Porque Deus ama por toda a eternidade na Trindade. O Pai ama o Filho no vínculo do Espírito por toda a eternidade. O Deus Trino sempre existiu e sempre amou. É um amor pleno, um amor perfeito, um amor que não tinha nenhuma necessidade. Deus não precisava criar o mundo, Deus não precisava criar a humanidade. Deus não estava solitário na eternidade. Eu estou sozinho, não tenho nada para fazer, agora vou criar um ser humano. Não, ele não estava sozinho, ele não se sentia só, ele não tinha nenhuma necessidade de criar o ser humano. Mas por que ele cria? Porque o amor do Deus Trino transbordou. O transbordar do amor de Deus é a criação do mundo. E aí nós temos a criação. Esse livro aqui que eu
recomendo enfaticamente para vocês, leiam esse livro, Deleitando-se na Trindade, uma introdução à fé cristã. Ele vai mostrar como a Trindade é fundamental e como ela diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. E é literalmente deleitando-se na Trindade, que a pessoa que lê isso aqui, ela é impressionante, dá uma alegria, um deleite no coração. É uma coisa transformadora ler esse livro aqui. É impressionante, é sensacional. Mas uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Vejam bem, o amor de Deus transbordou e Ele criou o mundo. Ele criou o mundo porque quer. Mas Deus só pode ser amor porque Ele ama por toda a eternidade. Mas para Ele amar por toda a eternidade, deve existir alguém por toda a eternidade para amar. E esse alguém, então, é o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino. Para crescer na experiência do amor, para o ser humano, é crescer a imagem de Deus e tornar-se mais unido a Ele. Por isso que o amor é o fundamento da fé cristã. Nós crescemos no amor, porque nós estamos sendo mais semelhantes a Deus, porque Deus é amor. E o exercício do amor exige outra pessoa. Eu não posso, por isso também não posso deixar de congregar. Eu vou exercer meu amor, do qual eu sou cheio pelo Espírito Santo, desde que me converti, na comunhão com os irmãos da igreja. Então o amor precisa ser direcionado a outra pessoa para que se constitua em verdadeiro amor. Onde existe apenas uma pessoa, não existe amor. Logo, a conclusão é que se Deus é amor, Ele não existe solitariamente. Ele não pode ser um Deus uno, Ele deve ser um Deus trino. Por isso, a Trindade é uma exigência lógica da doutrina cristã. Vocês conseguiram entender esse ponto? Sempre que alguém vier dizer isso para vocês, a Trindade não é lógica, vou dizer, olha, eu posso não conseguir explicar na nossa razão cartesiana como a Trindade é possível, mas eu vou explicar como a Trindade é necessária. Se Deus é amor, o mundo é amor, é necessário que Deus seja Deus trino, senão Ele não é amor. Ele poderia se tornar amor, mas vejam bem, se Ele se tornou, Ele mudou, e Deus não muda, Deus é imutável. Então, para que Ele seja amor, Ele tem que ser trino. Então, encerrando aqui, direções práticas. Deus então não criou o mundo por solidão. A criação é fruto do amor de Deus, e nada em Deus ou fora dele exigiu que o céu e a terra fosse criado. Tenhamos consciência de que o mundo existe por amor. Deus não precisa de nós, mas Ele nos ama. Por quê? Porque Ele quer nos amar. O amor de Deus é totalmente gracioso. Isso nos deveria nos levar a valorizar ainda mais o amor de Deus. Mais ainda. Somos salvos somente pela graça do começo ao fim. É o transbordar do amor de Deus que dá origem ao mundo, e é o transbordar do amor de Deus que faz com que o seu Filho venha ao mundo para nos salvar. E é o transbordar do amor de Deus que faz com que o seu Espírito seja derramado para nos transformar. Então, a salvação é a autodoação de Deus para nós. Deus se doa a nós. Não é qualquer coisa, não é um poderzinho, não é uma coisa. É a doação de Deus. Por isso somos salvos. E somos chamados então para viver para a glória de Deus Trino em tudo aquilo que fazemos em nossa vida. E como comunidade cristã, somos chamados então a refletir o amor de Deus e exercitar os nossos dons dentro de uma comunidade. Submissão mútua, autodoação, investir em grupos, retiros, formas de comunhão que contribuam para reunir-os em amor o povo de Deus. Isso, inclusive, significa que temos um senso de irmandade com igrejas e de outras denominações evangélicas. Não precisamos ser fechados em nós mesmos. Podemos ter uma relação fraternal com pessoas de outras denominações. Lembrando sempre que a unidade no amor, no vínculo do amor do Espírito Santo, é algo fundamental, é um testemunho da veracidade da fé cristã. Então, que nós, como igreja, possamos então praticar e vivenciarmos essa fé cristã. Então, assim nós estamos encerrando. Muito obrigado. E se alguém tiver alguma pergunta, está encerrado. Agora o pessoal vai vir aqui para fazer aqui, organizar o louvor. Vocês podem continuar, podem me perguntar, mas o nosso evento está oficialmente encerrado. Nós podemos abrir o café, a mesa está montada ali atrás. E aí vocês podem tirar suas dúvidas comigo, que eu estou à disposição. Amém? Hoje nós corremos um pouco, viu? Por isso que não foi assim tão aberto para perguntas, mas no próximo encontro a coisa já vai ser um pouco mais devagar. E está programado para daqui a 15 dias. Ou seja, sem ser o próximo domingo ou outras 18 horas no nosso próximo encontro.